Uma garçonete humilde estava sendo humilhada por clientes ricos num restaurante elegante. Eles riram das suas roupas simples e disseram que gente como ela não deveria estar ali. O que esses arrogantes não sabiam é que 2 mesas atrás estava sentado um milionário discreto observando tudo. Quando ele se levantou e caminhou até a mesa deles, o que aconteceu em seguida calou o restaurante inteiro e mudou a vida daquela garçonete para sempre. Me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se você quer saber como essa história termina, se inscreve no canal e deixa seu like que eu conto tudo. O restaurante Palazzo di Lorenzo estava lotado naquela sexta-feira chuvosa de abril, repleto de gente metida a importante, executivos faladores e socialites que julgavam até o ar que respiravam. As luzes douradas dos lustres de cristal tcheco refletiam nas taças de vinho tinto, criando reflexos dançantes nas paredes revestidas de mármore Carrara. O aroma de trufas e especiarias finas se misturava ao perfume caro dos clientes, criando um ambiente que gritava elegância refinada, mas que Ana Beatriz Silva mal conseguia apreciar enquanto corria de uma mesa para outra como uma bailarina exausta, carregando bandejas pesadas de porcelana francesa e tentando agradar uma clientela cada vez mais exigente. O uniforme preto e branco que vestia havia sido lavado tantas vezes que o tecido começava a mostrar sinais de desgaste, mas Ana se esforçava para mantê-lo impecável. Ela trabalhava ali há apenas 3 semanas, tímida por natureza, gentil por educação, com olhos castanhos que brilhavam de determinação, mesmo quando a insegurança ameaçava tomar conta de sua postura. Aos 24 anos, Ana sabia que aquele emprego era sua única chance real de pagar a faculdade de administração que cursava no período noturno e ajudar a mãe, Dalva, que lutava contra o diabetes há 2 anos. Cada gorjeta contava como moedas preciosas, cada sorriso forçado era um investimento doloroso no futuro que sonhava construir. Naquela noite específica, o alvo seria um grupo de clientes da mesa 7, 4 homens de ternos italianos caros e 2 mulheres cobertas de joias que refletiam a luz como pequenos sóis, todos membros de uma elite que acreditava piamente que dinheiro comprava o direito de humilhar quem quer que fosse. Eles haviam chegado às 8 horas da noite com a arrogância de quem possui o mundo, ocupando a mesa mais visível do salão principal, como se fosse um palco para sua superioridade percebida. Quando Ana se aproximou da mesa com o cardápio de couro gravado em dourado, seus passos cuidadosos no chão de mármore polido, o líder do grupo, um homem corpulento de bigode grisalho e anéis nos dedos que valiam mais que o salário anual de Ana, ergueu os olhos pequenos e cruel com desdém mal disfarçado. "Olha só que gracinha", disse ele em voz alta, o suficiente para que outras 5 mesas ouvissem perfeitamente, sua voz carregada de sarcasmo. Venenoso. "Mandaram uma menina de vila aqui pra gente? Que delicadeza do estabelecimento." Os risos ecoaram cruel. Ana sentiu o rosto arder, mas manteve o sorriso profissional. "Boa noite. Eu sou a Ana e vou ser a garçonete de vocês hoje. Posso oferecer uma entrada? Pode oferecer uma aula de etiqueta primeiro?" disparou uma das mulheres observando as roupas simples de Ana com escárnio. "Esse uniforme está um horror em você, querida." O que eles não sabiam era que 2 mesas atrás, sentado, sozinho em uma mesa discreta próxima à janela que dava para a rua movimentada, estava Eduardo Henrique Almeida, um milionário discreto daqueles homens raros que construíram impérios sem jamais perder a humildade que os formou. Vestia uma camisa azul simples de algodão, sem logos ostentosos ou marcas reconhecíveis, e mantinha uma postura tranquila que contrastava com a agitação artificial ao seu redor. Seus olhos azuis observavam tudo com atenção aguçada, captando cada nuance das interações humanas que se desenrolavam ao seu redor, cada risadinha venenosa, cada olhar torto carregado de preconceito, cada gesto grosseiro dirigido com crueldade calculada à jovem garçonete que tentava apenas fazer seu trabalho com dignidade. Ana tentou servir os pratos principais, um salmão grelhado com molho de alcaparras e um risoto de cogumelos porcini, quando o inevitável aconteceu. Um leve tropeço,
resultado direto do nervosismo que a consumia e do chão de mármore molhado pela chuva que os clientes traziam em seus sapatos caros, fez com que algumas gotas preciosas do molho de alcaparras respingassem na toalha de linho branco da mesa, criando manchas douradas que pareciam gotas de sol sobre neve. "Ah, pelo amor de Deus!" explodiu o homem do bigode, sua voz ecoando pelo restaurante como um trovão de indignação. "Vocês contratam qualquer uma mesmo? Gente desse tipo não devia nem estar aqui dentro, muito menos servindo pessoas decentes." O restaurante inteiro se voltou para assistir ao espetáculo público da humilhação de Ana, como espectadores em um anfiteatro romano, esperando o momento da execução. Conversas pararam no meio das frases. Talheres foram colocados delicadamente sobre os pratos, e um silêncio carregado de expectativa tomou conta do ambiente elegante. Ana ficou vermelha como uma cereja madura, tentando desesperadamente segurar as lágrimas que ameaçavam transbordar enquanto limpava a mesa com mãos que tremiam como folhas ao vento. "Me desculpem, por favor. Eu vou limpar tudo, não vai acontecer de novo." "Não vai mesmo", disse a mulher das joias, "porque você já deveria ter sido mandada embora." Foi quando Eduardo levantou da cadeira devagar, como quem já havia tomado uma decisão muito tempo antes. Ele caminhou em direção à mesa dos agressores, e o silêncio foi se espalhando pelo restaurante conforme ele se aproximava. Havia algo em sua presença que fazia as pessoas pararem e prestarem atenção. Não era ostentação, era o respeito que emanava naturalmente. Parou ao lado da mesa e disse com voz calma, mas que cortava o ar: "Ela não errou nada. Quem errou foram vocês." Como seria o resto desta noite que mudaria para sempre a vida de Ana? Os clientes da mesa 7 riram, como sempre fazem aqueles que acham que nada pode atingi-los. O homem do bigode se virou para Eduardo com um sorriso debochado. "E quem seria você para nos dar lições de moral, amigo? Mais um cliente defendendo a pobrezinha?" Eduardo não alterou a expressão. Seus olhos azuis permaneceram serenos, mas Ana podia sentir uma energia diferente emanando dele, como uma tempestade silenciosa se formando. "Sou alguém que acredita que respeito não se compra em loja de departamentos", respondeu ele, mantendo o tom baixo, mas firme. Nesse momento, Ricardo Moura, o gerente do restaurante, apareceu quase correndo, claramente nervoso. Ele havia reconhecido Eduardo na entrada, mas mantinha distância respeitosa, como havia sido instruído. Agora, vendo a confusão, não tinha escolha senão intervir. "Há algum problema aqui?" perguntou Ricardo, secando o suor da testa com um guardanapo. "O problema", disse Eduardo, sem tirar os olhos dos agressores, "é que estes clientes acham que podem humilhar uma funcionária por diversão." O homem do bigode se levantou, inflando o peito. "Escute aqui, seu Eduardo Almeida", se apresentou ele calmamente. "E você é?" Ricardo empalideceu instantaneamente. O nome ecoou como um trovão silencioso em sua mente. Os outros garçons pararam o que estavam fazendo. Até mesmo alguns clientes das mesas próximas seguraram a respiração. Eduardo Henrique Almeida. O Eduardo Almeida. O homem que havia investido R$ 2 milhões no Palazzo de Lorenzo 2 anos atrás, salvando o restaurante da falência. O sócio silencioso que preferia a discrição à exposição, mas cujo nome estava em cada documento importante do estabelecimento. "Senhor Almeida?", murmurou Ricardo, a voz tremendo. "Eu não sabia que o senhor estava aqui." O homem do bigode franziu a testa, ainda não entendendo a mudança súbita na atmosfera. "O que há de especial nele?", perguntou com arrogância decrescente. Eduardo sorriu levemente, mas seus olhos permaneceram sérios quando se voltaram para Ana, que assistia à cena ainda confusa, limpando as lágrimas com o avental. "Ana", disse ele suavemente, "você não deve desculpas a ninguém aqui." Depois, olhou diretamente para Ricardo, "E amanhã ela começa numa posição melhor." A mesa que humilhara Ana ficou em silêncio absoluto. O homem do bigode abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água, finalmente compreendendo a magnitude de sua estupidez. Ana olhou para Eduardo, depois para Ricardo, tentando processar o que estava acontecendo. Quem era aquele homem que havia aparecido como um anjo da guarda no momento mais humilhante de sua vida? Mas Eduardo simplesmente voltou para sua mesa, como se defender a dignidade de outra pessoa
fosse a coisa mais natural do mundo. O que Ana ainda não sabia era que sua vida havia acabado de tomar um rumo completamente inesperado. Na manhã seguinte, Ana chegou ao restaurante 1 hora antes do expediente, as mãos suando enquanto segurava a bolsa de couro sintético que havia sido presente de aniversário da mãe. Dormira mal, repleta de dúvidas sobre o que acontecera na noite anterior. Seria mesmo verdade? Ou aquilo tinha sido apenas um sonho? Ricardo a esperava na recepção, parado ao lado de uma mulher elegante de cabelos prateados que Ana nunca tinha visto antes. Ana, esta é Margarete Silva, nossa nova coordenadora de relacionamento com clientes, disse Ricardo, o nervosismo ainda evidente em sua voz. Ela vai te orientar em sua nova função. Nova função? Ana repetiu, a voz saindo mais aguda do que pretendia. Margarete sorriu calorosamente e estendeu a mão. O Sr. Almeida foi muito específico em suas instruções. Você será promovida para assistente de gerência, com foco no atendimento personalizado aos nossos clientes mais especiais. Ana sentiu o mundo girar. Assistente de gerência? Ela que 3 semanas atrás não conseguia nem mesmo um emprego de balconista? Mas eu não tenho experiência para isso, murmurou ela, tentando processar a informação. Experiência se ganha, disse Margarete, guiando-a pelo salão principal. Caráter e dedicação, isso não se ensina. E pelo que observei ontem à noite, você tem ambos em abundância. Enquanto caminhavam, Ana observou o restaurante com novos olhos. Os detalhes que antes passavam despercebidos, agora ganhavam significado. A qualidade dos tecidos, a origem das obras de arte nas paredes, a precisão do serviço. Aquilo não era apenas um restaurante. Era uma operação sofisticada que exigia muito mais do que ela havia imaginado. O Sr. Almeida virá hoje? Perguntou Ana, tentando soar casual. Ele prefere manter um perfil discreto, explicou Margarete. Mas tenho certeza de que vocês se encontrarão novamente em breve. Durante todo o dia, Ana se dedicou a aprender suas novas responsabilidades. Estudou fichas de clientes, memorizou preferências culinárias, aprendeu sobre vinhos e etiqueta. Era muita informação, mas ela absorvia tudo com uma determinação que impressionava até Margarete. No final da tarde, quando o movimento diminuiu, Ricardo se aproximou dela com uma expressão peculiar. Ana, preciso te contar algo sobre o Sr. Almeida, disse ele, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. Ele não é apenas um investidor. Ele é... Bem, é melhor você descobrir por si mesma. O que quer dizer? Ele tem uma história interessante. Começou como você, trabalhando em restaurante para pagar os estudos. A diferença é que ele nunca esqueceu de onde veio. Ana sentiu um arrepio na espinha. Havia algo sobre Eduardo Almeida que ia muito além do que ela havia visto na noite anterior. Quando estava guardando as coisas para ir embora, encontrou um envelope com seu nome em cima da mesa do escritório. Dentro, um cartão simples com uma mensagem manuscrita. Dignidade não é privilégio de poucos. É direito de todos. Continue sendo quem você é. E.A. Ana pressionou o cartão contra o peito, sentindo pela primeira vez em muito tempo que talvez o mundo não fosse tão cruel quanto parecia. Mas o que ela não sabia era que Eduardo Almeida havia passado a tarde inteira investigando sua história, e o que descobrira faria com que tomasse uma decisão que mudaria ambas as vidas para sempre. Eduardo Henrique Almeida estava em seu escritório na cobertura do edifício comercial mais exclusivo de São Paulo, mas sua mente voava longe dali. Na mesa à sua frente, uma pasta continha informações detalhadas sobre Ana Beatriz Silva, que seus assistentes haviam compilado discretamente. Filho único de um operário e uma costureira, Eduardo havia construído um império do zero. Aos 42 anos, comandava investimentos em dezenas de empresas, mas poucos conheciam sua verdadeira história. Assim como Ana, ele havia trabalhado como garçom durante a faculdade, enfrentando humilhações similares daqueles que se julgavam superiores. Senhor? A voz de Helena, sua secretária particular, o tirou dos devaneios. A senhora Margarete está na linha 3. Eduardo atendeu imediatamente. Como foi o primeiro dia dela? Excepcional, respondeu Margarete. Ela absorveu tudo como uma esponja. É inteligente, dedicada e tem uma intuição natural para o atendimento.
Mas posso perguntar por que tanto interesse específico nela? Eduardo hesitou. Como explicar que, quando viu Ana sendo humilhada, reviveu cada momento de sua própria juventude? Como dizer que aquela jovem determinada despertara nele algo que pensava ter perdido há muito tempo, a lembrança de quem ele realmente era? Apenas quero dar a ela as oportunidades que nem sempre tive, disse finalmente. Na verdade, era muito mais do que isso. Eduardo havia passado os últimos 15 anos focado exclusivamente em negócios, construindo um muro entre si mesmo e o mundo. Relacionamentos superficiais, jantares, protocolares, conversas vazias sobre mercado financeiro. Tudo isso havia se tornado sua rotina. Mas naquela noite no restaurante, vendo a autenticidade de Ana diante da crueldade alheia, algo dentro dele havia despertado. Enquanto isso, Ana chegava em casa no pequeno apartamento que dividia com a mãe no bairro da Vila Madalena. Dalva Silva, de 58 anos, estava sentada na poltrona da sala, uma manta cobrindo as pernas fracas. O diabetes havia cobrado seu preço nos últimos 2 anos, mas ela ainda conservava o sorriso que iluminara a infância de Ana. Como foi o trabalho, minha filha? Ana se sentou ao lado da mãe, ainda processando tudo o que havia acontecido. Mãe, você acredita em milagres? Dalva riu suavemente. Depois de criar uma filha sozinha, trabalhando de faxineira e vê-la se formar, claro que acredito. Ana contou sobre a promoção, sobre Eduardo, sobre a mudança súbita em sua vida. Dalva a ouviu atentamente, seus olhos experientes, captando detalhes que a filha ainda não percebia. Cuidado, Ana, disse ela finalmente. Homens poderosos às vezes veem pessoas como nós como projetos de caridade. Não deixe ninguém te fazer sentir como se fosse uma causa a ser defendida. As palavras da mãe ecoaram na mente de Ana enquanto ela se preparava para dormir. Seria Eduardo apenas um benfeitor distante? Ou havia algo mais profundo em suas motivações? No dia seguinte, ela descobriria que as intenções de Eduardo Almeida eram muito mais complexas do que imaginara e que o destino havia apenas começado a tecer os fios que uniriam suas vidas de forma irreversível. Uma semana depois da promoção, Ana havia se adaptado surpreendentemente bem às suas novas funções. Gerenciava reservas VIP, coordenava eventos especiais e desenvolvia um talento natural para antecipar as necessidades dos clientes. O que mais a impressionava era como se sentia confiante naquela posição, como se finalmente houvesse encontrado seu lugar. Era quinta-feira à noite, quando Ricardo se aproximou dela com uma expressão que mesclava nervosismo e expectativa. Ana, temos uma situação especial hoje. O Sr. Almeida solicitou uma mesa para 2 pessoas e pediu especificamente que você fosse responsável pelo atendimento. O coração de Ana disparou. Durante toda a semana, ela havia se perguntado quando tornaria a ver o homem que mudara sua vida com um simples gesto de decência. Ele vem sempre sozinho, continuou Ricardo. É a primeira vez que pede uma mesa para 2 pessoas. Deve ser algo importante. Ana passou os 20 minutos seguintes verificando cada detalhe da mesa reservada. As flores estavam perfeitas, o vinho adequadamente refrigerado, a iluminação criava a atmosfera certa. Ela não sabia por que sentia essa necessidade de que tudo fosse impecável, mas algo dentro dela insistia que essa noite seria especial. Quando Eduardo chegou às 8 horas em ponto, pontual como sempre havia sido em todos os aspectos de sua vida, Ana sentiu o mesmo impacto emocional da primeira vez que o vira. Uma mistura de admiração e nervosismo que fazia seu coração acelerar involuntariamente. Havia uma elegância natural nele que transcendia qualquer roupa ou acessório caro, uma presença magnética que não dependia de ostentação. Usava um terno escuro simples, cortado sob medida mas sem exageros, e carregava-se com a confiança silenciosa de quem não precisava provar nada a ninguém. Uma característica que Ana estava aprendendo a valorizar profundamente no mundo artificial que os cercava. Boa noite, Sr. Almeida, disse ela, caminhando ao encontro dele na recepção. Eduardo, corrigiu ele com um sorriso caloroso. E você deve ser a famosa assistente de gerência que está impressionando todos por aqui. Ana corou levemente. Estou tentando fazer jus à oportunidade. Não é oportunidade.
disse Eduardo, olhando diretamente nos olhos dela. É reconhecimento pelo que você sempre foi. Enquanto os conduzia à mesa reservada, Ana notou que não havia sinal da segunda pessoa. Seu convidado se atrasou? Perguntou ela, organizando as cadeiras. Eduardo sorriu misteriosamente. Minha convidada já chegou. Ana olhou ao redor confusa, até que as palavras dele fizeram sentido. Eu? Murmurou ela, incrédula. Se você aceitar jantar comigo, claro. Sei que está trabalhando, mas Margarete já organizou tudo. Você pode tirar 1 hora de intervalo. Ana sentiu o mundo parar. Eduardo Almeida havia planejado um jantar com ela? O homem mais poderoso que conhecia queria jantar com uma garçonete promovida? Mas por quê? Eduardo puxou uma cadeira para ela se sentar. Porque desde aquela noite não consigo parar de pensar em como alguém pode manter a dignidade diante da crueldade. E porque tenho a impressão de que você e eu temos mais em comum do que qualquer um imaginaria. Ana se sentou lentamente, ainda tentando processar a situação. Seus olhos encontraram os dele através da mesa, e pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu vista, verdadeiramente vista, por alguém. Eduardo, disse ela, testando como seu nome soava em seus lábios. Posso fazer uma pergunta? Quantas quiser. Quem é você realmente? O sorriso dele se aprofundou, mas havia uma melancolia nos olhos que Ana não conseguia identificar. Qual segredo Eduardo estava prestes a revelar que mudaria completamente a percepção dela sobre tudo? Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, girando a taça de vinho tinto entre os dedos. A luz suave das velas dançava em seu rosto, revelando uma vulnerabilidade que Ana jamais havia visto em alguém tão poderoso. Você quer saber quem eu realmente sou? Perguntou ele, finalmente erguendo os olhos. Sou o filho de João Almeida, operário da construção civil, e Maria das Dores, costureira. Cresci numa casa de 2 cômodos na periferia da Zona Leste. Ana sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz dele, uma autenticidade crua que contrastava com o ambiente sofisticado ao redor. Aos 16 anos, consegui um emprego de garçom num restaurante bem menos elegante que este. Usava a mesma roupa todos os dias, lavava no tanque antes de dormir para usar limpa no dia seguinte. Eduardo pausou, tomando um gole de vinho. Uma noite, um grupo de empresários me humilhou de forma muito parecida com o que fizeram com você. Me chamaram de moleque sujo, disseram que eu cheirava mal, que gente como eu não deveria estar ali. O que aconteceu? Ana perguntou suavemente. Nada, disse Eduardo com um sorriso amargo. Absolutamente nada. Ninguém me defendeu, ninguém se importou. Eu aguentei calado porque precisava do emprego para ajudar meus pais e pagar a faculdade. Ana sentiu lágrimas formando nos olhos. De repente, tudo fazia sentido. A forma como ele havia reagido naquela noite, a decisão imediata de defendê-la, o investimento em sua carreira. Foi por isso que eu não consegui ficar calado quando vi alguém passando pelo que eu passei, completou Eduardo. Mas há algo mais, Ana. Ele se inclinou para frente, a expressão se tornando mais intensa. Naquela noite, quando te vi enfrentando aquela humilhação com dignidade, você me lembrou de algo que eu havia esquecido. Me lembrou de quem eu costumava ser antes de construir muros ao meu redor. Muros? Depois que conquistei o sucesso financeiro, parei de me conectar verdadeiramente com as pessoas. Todos os meus relacionamentos se tornaram superficiais, parcerias de negócios disfarçadas de amizades, encontros românticos que não passavam de jogos sociais vazios. Eduardo pausou, olhando profundamente nos olhos dela. Você foi a primeira pessoa em anos que me fez lembrar como é importante a autenticidade, como é belo quando alguém é genuinamente bom, sem segundas intenções. Ana sentiu um calor se espalhando pelo peito. Havia uma intimidade naquele momento que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Eduardo, posso ser honesta com você? Por favor. Estou com medo, admitiu ela. Medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Medo de acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, tocando suavemente os dedos dela. Posso te garantir uma coisa, Ana. Seja o que for que aconteça entre nós, isso é real. Meu interesse em você é real. E prometo que sempre serei honesto,
mesmo que às vezes a verdade seja desconfortável. Ana sentiu um arrepio ao toque dele. Havia uma eletricidade no ar que não podia ser negada. "E o que você vê acontecendo entre nós?" perguntou ela, surpresa com sua própria coragem. Eduardo sorriu, um sorriso que transformou completamente seu rosto. "Vejo você mudando minha vida tanto quanto eu espero mudar a sua." Naquele momento, Ana soube que estava à beira de algo que alteraria para sempre o rumo de sua existência. Mas o que ela não sabia era que 3 meses atrás, alguém os observava atentamente e que essa pessoa carregava um segredo que ameaçaria destruir tudo antes mesmo que começasse. 3 meses atrás, de onde Ana e Eduardo conversavam, Patrícia Mendes terminava seu segundo cálice de champanhe e observava cada gesto do casal com um sorriso venenoso. Aos 35 anos, ela havia sido a última mulher com quem Eduardo tentara ter um relacionamento sério. 2 anos de encontros sociais que terminaram quando ela percebeu que ele jamais se abriria verdadeiramente para ela. Patrícia era filha de uma tradicional família paulistana, acostumada a conseguir o que queria através de manipulação e influência. Perder Eduardo havia sido a primeira grande derrota de sua vida, e ela nunca havia se conformado com isso. Ver o homem que a rejeitara por ser superficial demais, agora olhando para uma ex-garçonete com aquela intensidade, fazia seu sangue ferver. Pegou o celular e discou um número familiar. "Marina, é a Patrícia. Você não vai acreditar no que estou vendo." Enquanto isso, na mesa íntima, Eduardo e Ana continuavam conversando como se o resto do mundo não existisse. Ela havia contado sobre a luta da mãe contra o diabetes, sobre os anos trabalhando em múltiplos empregos para pagar a faculdade, sobre os sonhos que parecia impossível alcançar. "Sabe o que mais me impressiona em você?" disse Eduardo, apoiando o queixo na mão enquanto a observava falar. "O quê?" "Sua capacidade de encontrar esperança mesmo quando tudo parecia perdido. Isso é raro, Ana. Mais raro do que qualquer riqueza." Ana corou, ainda não acostumada com elogios tão profundos. "Talvez seja porque nunca tive o luxo de desistir. Quando você tem alguém, dependendo de você, encontra forças que nem sabia que existiam. E agora, o que planeja fazer com todas essas oportunidades novas?" Ana hesitou. Era uma pergunta que ela havia evitado fazer a si mesma, com medo de sonhar alto demais e se decepcionar. "Quero terminar a faculdade de administração. Quero dar condições melhores para minha mãe. E..." Ela pausou, corando ainda mais. "Quero provar que sou digna da confiança que você depositou em mim." Eduardo se inclinou para a frente, sua voz se tornando mais suave. "Ana, olhe para mim." Quando ela ergueu os olhos, ele continuou. "Você não precisa provar nada para ninguém. Você já é extraordinária exatamente como é." O momento foi interrompido pelo som discreto do telefone de Ana vibrando. Ela olhou rapidamente e franziu a testa. "Desculpe, é um número desconhecido, mas pode ser sobre minha mãe." "Claro, atenda." Ana tocou na tela e atendeu. "Alô? Ana Silva?" A voz feminina do outro lado era educada, mas havia algo frio nela que fez Ana se arrepiar. "Sim, quem está falando?" "Alguém que quer te dar um conselho amigável. Você está brincando com fogo, querida." "Como assim? Quem é você?" "Digamos que sou alguém que conhece muito bem Eduardo Almeida, e posso te garantir que você não é a primeira garçonete que ele salvou, nem será a última." Ana sentiu o sangue gelar nas veias. Eduardo, percebendo sua expressão, franziu a testa preocupado. "O que você quer dizer?" "Quer dizer que ele tem um padrão, querida. Encontra mulheres vulneráveis, faz o papel do príncipe encantado, se diverte um pouco e depois segue em frente. Você realmente acha que é especial?" Ana olhou para Eduardo, que estendia a mão questionando silenciosamente se estava tudo bem. O coração dela acelerou, dúvidas começando a se infiltrar em sua mente. "Por que está me contando isso? Porque já passei por isso. E por que seria uma pena ver uma menina tão ingênua quanto você se machucar?" A ligação foi encerrada, deixando Ana com o telefone tremendo na mão. Eduardo se levantou imediatamente, contornando a mesa para se sentar ao lado dela. "Ana, o que aconteceu?" Ela o encarou, tentando ler a verdade em seus olhos. Seria possível que tudo aquilo fosse apenas um jogo elaborado?
que ela fosse apenas mais uma em uma série de projetos dele. Eduardo, disse ela com a voz trêmula, preciso te fazer uma pergunta e quero que seja completamente honesto comigo. Como Eduardo responderia a uma acusação que ameaçava destruir a confiança que havia acabado de nascer entre eles? Eduardo viu a mudança no rosto de Ana e sentiu o estômago se apertar. Conhecia aquela expressão. Já havia visto antes em pessoas que haviam sido envenenadas por mentiras sobre ele. Pegou as mãos dela entre as suas, mantendo a voz calma apesar da tempestade que se formava em seu interior. O que você quer saber, Ana? Pode me perguntar qualquer coisa. Eu sou apenas mais um dos seus projetos de caridade? As palavras saíram num sussurro carregado de dor. Você tem o costume de salvar garçonetes vulneráveis? Eduardo fechou os olhos por um momento, respirando profundamente. Quando os abriu, Ana viu algo que a fez questionar suas dúvidas. Uma tristeza genuína, misturada com compreensão. Quem disse isso a você? Isso importa? Importa porque quero saber de onde veio essa crueldade. Eduardo pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ana, em 15 anos construindo meu patrimônio, você é a segunda pessoa por quem me senti genuinamente interessado. Primeira foi há 2 anos e sim, não deu certo. Ana sentiu o coração acelerar, mas não sabia se era de alívio ou de mais medo. O que aconteceu? Patrícia Mendes, uma socialite que conheci num evento de negócios. Tentamos ter algo sério, mas ela estava mais interessada em meu status do que em quem eu realmente era. Eduardo apertou suavemente as mãos de Ana. A diferença é gritante, Ana. Patrícia me procurava porque eu era rico. Você nem sabia quem eu era, e mesmo assim mostrou mais caráter. Num minuto do que ela em 2 anos. Ana observou cada microexpressão no rosto dele, procurando sinais de mentira. Sua intuição, a mesma que a havia ajudado a sobreviver anos de dificuldades, dizia que ele estava sendo sincero. Mas como posso ter certeza? Como sei que isso não é apenas... Venha comigo, disse Eduardo de repente levantando-se. Para onde? Para conhecer quem eu realmente sou. Não o empresário, não o investidor, o Eduardo. 15 minutos depois, eles estavam no carro dele. Um Honda Civic preto, bem cuidado, mas longe de ser ostentoso. Ana havia imaginado uma Ferrari, ou pelo menos uma Mercedes. Esse é seu carro? Perguntou ela surpresa. Um dos 3. Este aqui uso quando quero passar despercebido. Os outros 2 ficam na garagem coletando poeira. Eles dirigiram por 20 minutos até chegarem a um bairro de classe média na Zona Leste. Eduardo estacionou em frente a uma casa simples, mas bem cuidada, com um jardim pequeno e uma cerca branca. Meus pais, disse. Ele simplesmente. Ana olhou para a casa, depois para Eduardo. Você visita seus pais? Toda semana. Eles não sabem exatamente quanto dinheiro tenho. Acham que sou apenas um empresário bem-sucedido. Prefiro assim. Eles foram recebidos por um casal de 60 e poucos anos, ambos de roupas simples e sorrisos calorosos. João Almeida, ainda forte apesar da idade, abraçou o filho com força. Maria das Dores, uma mulher pequena, de olhos bondosos, imediatamente adotou Ana como se a conhecesse há anos. Eduardo, que menina linda, disse Dona Maria puxando Ana para um abraço. Finalmente trouxe alguém especial para conhecermos. Durante as 2 horas seguintes, Ana testemunhou algo que a impressionou profundamente. Eduardo se transformou completamente. Brincou com o pai, ajudou a mãe na cozinha, contou histórias da infância com um carinho genuíno. Não havia pretensão, não havia pose. Era apenas um filho amando seus pais. Sabe, disse Dona Maria para Ana, enquanto Eduardo e o pai assistiam futebol na sala. Meu filho sempre teve bom coração. Quando era pequeno, trazia todo o cachorro de rua para casa. Dizia que não podia deixar ninguém passar fome. Ana sentiu os olhos marejarem. As palavras da mulher no telefone pareciam cada vez mais distantes e vazias. Quando voltaram ao carro, Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos antes de falar. Ana, não posso te prometer que não vou te decepcionar em algum momento. Sou humano, cometo erros, mas posso te prometer que cada palavra que disse hoje foi verdade. Ana o olhou nos olhos e finalmente falou o que seu coração havia decidido. Eu acredito em você, Eduardo. Mas quando chegaram de volta ao restaurante,
Uma surpresa os esperava que testaria essa confiança recém-estabelecida de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Quando Eduardo estacionou em frente ao restaurante, Ana imediatamente percebeu algo errado. Ricardo estava na porta, caminhando de um lado para outro, com o telefone colado no ouvido, claramente agitado. Ao vê-los chegando, correu em direção ao carro. "Senhor Almeida, ainda bem que voltou", disse ele, a voz carregada de ansiedade. "Temos uma situação." "O que aconteceu?", perguntou Eduardo, saindo do carro e ajudando Ana a fazer o mesmo. "A vigilância sanitária apareceu para uma inspeção surpresa. Estão encontrando irregularidades que tenho certeza de que não existiam ontem." Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Olhou para Eduardo e viu uma expressão que não havia visto. Antes, um mix de raiva controlada e determinação férrea. Que tipo de irregularidades? Problemas na refrigeração, documentação em atraso, questões de licenciamento, coisas que podem fechar o restaurante por semanas, senhor. Eduardo fechou os punhos. Ana podia praticamente ver os mecanismos de sua mente trabalhando, conectando pontos. "Patrícia", murmurou ele. "O quê?", Ana perguntou. "Nada que não possamos resolver", disse Eduardo, mas Ana percebeu a tensão em sua voz. "Ricardo, onde estão? Os fiscais agora?" "No escritório, senhor. Estão bem rigorosos." Eduardo se virou para Ana, pegando suas mãos. "Ana, preciso te pedir algo. Pode ser que as próximas horas sejam difíceis. Talvez apareçam pessoas dizendo coisas sobre mim, sobre nós. Preciso que você confie no que viu hoje, no que sentiu. Eduardo, você está me assustando. Há pessoas que não gostam de ver mudanças, que se sentem ameaçadas quando alguém tenta construir algo genuíno." Ele acariciou suavemente o rosto dela. "Promete que não vai acreditar em tudo que ouvir sem falar comigo primeiro?" Ana assentiu, apesar do medo crescente em seu peito. Eles entraram no restaurante que estava praticamente vazio. Os clientes haviam sido discretamente convidados a se retirar durante a inspeção. No escritório, 3 fiscais uniformizados examinavam documentos com uma meticulosidade exagerada. "Boa noite", disse Eduardo, mantendo a voz cordial, mas firme. "Sou Eduardo Almeida, um dos responsáveis pelo estabelecimento." O fiscal mais velho, um homem careca de óculos, ergueu os olhos com desdém. "Senhor Almeida, encontramos diversas irregularidades graves. Este estabelecimento pode ser interditado imediatamente." "Poderia especificar quais irregularidades?" O fiscal começou a listar uma série de problemas técnicos que para Ana soavam como jargão burocrático, mas ela percebeu que Eduardo entendia cada palavra e que sua expressão se tornava mais sombria a cada item mencionado. "Interessante", disse Eduardo. "Finalmente. Essas mesmas instalações passaram por uma inspeção completa há 3 semanas e receberam aprovação máxima." "As normas mudaram", respondeu o fiscal secamente. "Ontem? Senhor Almeida, o senhor está questionando nossa competência?" Ana viu Eduardo respirar profundamente, controlando-se. Quando ele falou novamente, havia algo diferente em sua voz. Uma autoridade que ela nunca havia ouvido antes. "Não estou questionando sua competência. Estou questionando a motivação desta inspeção." "Cuidado com suas acusações, senhor. Não são acusações, são fatos." Eduardo tirou o telefone do bolso. "E já que gostam tanto de procedimentos oficiais, que tal ligarmos para o secretário municipal da Vigilância Sanitária? Ele é um velho amigo." A expressão do fiscal mudou ligeiramente. "Isso não será necessário." "Claro que será." Eduardo começou a discar. "Antônio, Eduardo Almeida, tenho uma situação aqui que gostaria que você esclarecesse pessoalmente." Ana observou fascinada, enquanto Eduardo conduzia uma negociação que claramente tinha camadas muito mais profundas do que aparentava. Em 15 minutos, os fiscais haviam reavalidado sua inspeção e encontrado tudo em perfeita ordem. Quando finalmente saíram, Eduardo se virou para Ana, que o observava com uma expressão entre admiração e preocupação. "Como você fez isso?" "Influência, Ana. Quando você ajuda pessoas ao longo dos anos, elas tendem a retribuir quando necessário." "Mas quem faria isso conosco? Quem teria tanto poder para mobilizar uma inspeção falsa?" Eduardo suspirou profundamente. "Alguém que acredita que pode me forçar a voltar para a vida vazia que eu tinha antes de conhecer você." Ana sentiu o coração acelerar.
Estava começando a entender que seu relacionamento com Eduardo havia despertado forças que ela nem imaginava existir, e que a luta por sua felicidade seria muito mais complexa do que havia previsto. Mas o que ela ainda não sabia era que a verdadeira batalha estava apenas começando. Nos dias seguintes à inspeção falsa, Ana começou a perceber mudanças sutis ao seu redor. Olhares estranhos de alguns clientes do restaurante, conversas que paravam abruptamente quando ela se aproximava, um clima de tensão que pairava no ar como uma tempestade se formando. Eduardo havia se tornado mais protetor, mas também mais distante. Ela podia vê-lo lutando contra algo interno, uma batalha entre o desejo de protegê-la e a necessidade de não demonstrar fraqueza diante de quem quer que estivesse, orquestrando aquela pressão silenciosa. Na quarta-feira, Ana estava organizando as reservas quando Margarete se aproximou com uma expressão preocupada. Ana, preciso te avisar sobre algo. Alguns dos nossos clientes mais tradicionais estão fazendo perguntas sobre você. Que tipo de perguntas? Querem saber qual é sua formação, sua experiência anterior, como conseguiu uma promoção tão rápida. Margarete pausou. E algumas dessas perguntas não são bem intencionadas. Ana sentiu o estômago se apertar. O que quer dizer? Há boatos circulando de que sua promoção foi, digamos, por motivos pessoais e não profissionais. O sangue de Ana ferveu. Ela havia trabalhado incansavelmente nas últimas 2 semanas, provando seu valor a cada dia, e agora descobria que pessoas estavam questionando sua competência e sua integridade. Quem está espalhando esses boatos? Isso é o que mais me preocupa. Não consegui rastrear a origem. É como se fossem plantados estrategicamente em conversas casuais. Ana passou o resto do dia com um nó no estômago, cada sorriso forçado dos clientes parecendo esconder julgamentos e suspeitas. Quando Eduardo chegou ao restaurante no final da tarde, uma visita que havia se tornado rotineira, ela estava visivelmente abalada. O que aconteceu? Perguntou ele imediatamente, lendo sua expressão. Ana contou sobre os boatos, observando o rosto de Eduardo se endurecer com cada palavra. Ana, disse ele quando ela terminou, quero que você saiba que isso não tem nada a ver com seu desempenho ou seu caráter. Então tem a ver com o quê? Eduardo hesitou, claramente debatendo internamente quanto deveria contar. Tem a ver comigo, com pessoas que acreditam que podem me controlar através de você. Eduardo, quem são essas pessoas? Por que não me conta tudo? Ele a puxou para um canto mais reservado do restaurante, verificando se não eram observados. Ana, meu mundo é mais complicado do que aparenta. Há pessoas nele que veem relacionamentos genuínos como fraqueza, como vulnerabilidade a ser explorada. Você está falando de Patrícia? Entre outras, há toda uma rede social na qual eu estava inserido, pessoas que se beneficiavam de minha vida vazia e superficial. Eduardo passou a mão pelos cabelos frustrado. Quando comecei a mudar, quando você apareceu em minha vida e me fez querer algo real, isso ameaçou o status quo. Ana processou as informações, sentindo uma mistura de raiva e determinação crescendo em seu peito. E o que você pretende fazer? Recuar? Voltar para aquela vida vazia para satisfazer essas pessoas? Eduardo a olhou nos olhos, e Ana viu algo ali que a tranquilizou. Uma resolução férrea. Jamais. Mas preciso proteger você do que pode vir pela frente. Eduardo, olhe para mim, disse Ana, surpreendendo-se com a força em sua própria voz. Cresci sendo subestimada, enfrentei preconceito, trabalhei dobrado para provar meu valor. Se você acha que vou me esconder agora que finalmente encontrei algo, alguém, que vale a pena lutar, está muito enganado. Eduardo sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso genuíno e orgulhoso. É exatamente por isso que me apaixonei por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Eduardo havia acabado de admitir algo que ambos sentiam, mas ainda não haviam verbalizado. Você se apaixonou por mim? Ana perguntou suavemente. Perdidamente, admitiu ele. E isso me assusta mais do que qualquer guerra de negócios que já enfrentei. Ana se aproximou dele, colocando as mãos em seu peito. Então vamos enfrentar isso juntos. Seja lá o que essas pessoas estão planejando, não vão nos separar. Eduardo a beijou ali mesmo, no meio do restaurante, na frente de quem quisesse ver. Foi um beijo que selou uma promessa.
Não importava que tempestade viesse, eles enfrentariam juntos. Mas nem Eduardo nem Ana sabiam que naquele exato momento, Patrícia Mendes estava 3 quarteirões dali, finalizando um plano que testaria essa promessa de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. Patrícia Mendes estava sentada no escritório panorâmico de seu advogado, Marina Fernandes, observando a cidade através das janelas floor to ceiling. Marina era conhecida por resolver problemas discretos da elite paulistana. Uma mulher fria, calculista, que transformara a manipulação legal numa arte. Conseguiu as informações? Perguntou Patrícia, tamborilando as unhas vermelhas sobre a mesa de mogno. Todas, respondeu Marina, abrindo uma pasta espessa. Ana Beatriz Silva, 24 anos, mãe diabética, dependente de medicamentos caros, pai ausente desde os 5 anos dela. Trabalhava como garçonete até Eduardo decidir salvá-la. E o plano? Marina sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Simples e eficaz. Vamos oferecer a Ana algo que ela não pode recusar. Um contrato de trabalho numa empresa de consultoria, com salário 3 vezes maior que o atual, plano de saúde premium para ela e a mãe. Tudo pago antecipadamente por 1 ano. E ela vai aceitar. Por quê? Porque não saberá que a empresa é minha. E porque incluiremos uma cláusula de exclusividade que a impedirá de ter qualquer relacionamento pessoal com clientes ou parceiros de negócios da empresa, incluindo Eduardo. Patrícia se recostou na cadeira, impressionada com a crueldade elegante do plano. Ela será forçada a escolher entre o amor e a sobrevivência da mãe. Exatamente. E conhecendo o tipo de pessoa que ela é, já sabemos qual será sua escolha. Enquanto isso, Ana estava em casa ajudando sua mãe com a medicação da tarde quando a campainha tocou. Do lado de fora, um homem de terno entregou um envelope elegante. Entrega especial para a Sinune Irita Ana Silva. Ana abriu o envelope com curiosidade. Dentro havia um convite para uma entrevista de emprego numa empresa chamada Fernandes em Associados, especializada em consultoria empresarial para grandes corporações. Que estranho, murmurou ela. Nunca me candidatei a nenhuma vaga lá. O que é, filha? Perguntou Dalva da sala. Parece que alguém me recomendou para uma vaga de consultora. O salário é... Ana pausou relendo os números. Mãe, isso não pode estar certo. É 3 vezes o que ganho agora. Deve ser engano, então. Mas Ana não conseguia parar de pensar na proposta. Com aquele salário, poderia dar um tratamento melhor para sua mãe, terminar a faculdade sem se preocupar com dinheiro, ter uma estabilidade que sempre parecera impossível. No dia seguinte, decidiu mencionar o assunto para Eduardo. Fernandes. Que associados? Eduardo franziu a testa. Não conheço, é uma empresa nova? Pelo visto, sim. Eduardo, posso te pedir uma opinião honesta sobre algo? Sempre. Você acha que estou desperdiçando meu potencial ficando no restaurante? Quer dizer, sei que você me deu uma oportunidade incrível, mas talvez eu deva considerar outras opções para crescer profissionalmente. Eduardo parou o que estava fazendo e a olhou atentamente. Ana, o que está realmente te incomodando? Ela suspirou. Às vezes, sinto que as pessoas vão sempre questionar minha competência aqui. Vão sempre achar que consegui essa posição porque... Ela gesticulou vagamente entre eles. Porque está comigo? É... E talvez se eu provasse meu valor em outro lugar, independentemente seria mais legitimado. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ana estava sendo manipulada, mas de uma forma tão sutil que ela não percebia. Ana, você pode fazer o que quiser, mas prometa que vai pesquisar bem essa empresa antes de tomar qualquer decisão. Claro, na verdade a entrevista é amanhã, só para ver como é. Eduardo assentiu, mas assim que Ana saiu, ele pegou o telefone. Helena, preciso que você investigue uma empresa chamada Fernandes em Associados. Quero saber tudo. Donos, clientes, financiamento, tudo. Até o final do dia. Mas Eduardo ainda não sabia que estava correndo contra o tempo e que a armadilha havia sido preparada com uma precisão cirúrgica que testaria não apenas o amor entre eles, mas também os valores mais profundos de Ana. A entrevista aconteceu num escritório deslumbrante na região da Faria Lima, no coração financeiro de São Paulo.
Ana nunca havia estado em um ambiente corporativo tão sofisticado. Tudo em tons de cinza chumbo e dourado envelhecido, móveis de design italiano, obras de arte moderna assinadas por artistas reconhecidos nas paredes de vidro temperado e uma vista espetacular da cidade que se estendia como um mar de concreto e ambição. O ar-condicionado mantinha a temperatura perfeita e havia um silêncio quase reverencial que contrastava dramaticamente com o caos urbano lá fora. Marina Fernandes a recebeu pessoalmente, uma mulher de 40 anos impecavelmente vestida, que exalava confiança e poder. Ana, é um prazer conhecê-la. Sua reputação a precede. Minha reputação? Claro, uma jovem dedicada e inteligente que conseguiu se destacar rapidamente no setor de hospitalidade. É exatamente o perfil que procuramos para nossa nova divisão. Durante 2 horas, Marina conduziu Ana através de uma apresentação elaborada sobre a empresa, os projetos, as oportunidades de crescimento. Tudo parecia perfeito demais. Tenho que ser honesta, disse Ana finalmente. Não entendo como meu nome chegou até vocês. Nunca me candidatei a esta vaga. Marina sorriu suavemente. Temos scouts especializados em identificar talentos emergentes. Você foi observada e recomendada por sua competência e ética profissional. E o salário oferecido não é um pouco alto demais para alguém com minha experiência? Ana, vamos ser diretas. Sabemos de sua situação familiar. Sabemos que sua mãe precisa de cuidados médicos especiais. Este não é apenas um emprego. É uma oportunidade de transformar completamente sua vida. Marina deslizou um contrato pela mesa. Estamos preparadas para fazer uma oferta que incluirá salário integral pago antecipadamente por 12 meses, plano de saúde premium imediato para você e sua mãe, e um bônus de assinatura que cobrirá todas as suas dívidas atuais. Ana sentiu o coração acelerar. Era literalmente a resposta para todas as suas preocupações financeiras. Há alguma cláusula especial? Perguntou ela, começando a ler o contrato. Apenas padrões de ética profissional. Nada demais. Ana leu rapidamente o documento, mas as cláusulas legais eram complexas demais para entender completamente. Havia algo sobre exclusividade profissional e evitar conflitos de interesse, mas parecia jargão jurídico normal. Posso levar para casa e analisar com calma? Claro, mas preciso de uma resposta até amanhã. Temos outros candidatos interessados. Ana guardou o contrato na bolsa, despediu-se e saiu do escritório com a mente em turbilhão. No táxi de volta para casa, ligou para Eduardo. Como foi? Perguntou ele imediatamente. Incrível. Quase bom demais para ser verdade. Eduardo, eles estão oferecendo todo o dinheiro que preciso para cuidar da minha mãe. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Ana, consegui algumas informações sobre essa empresa. Podemos conversar pessoalmente? Claro, nos encontramos no restaurante? Não. Na verdade, prefiro um lugar mais privado. Pode vir ao meu apartamento? Ana nunca havia estado no apartamento de Eduardo. Quando chegou ao endereço, um edifício elegante mas discreto na Vila Madalena, ficou surpresa com a simplicidade do espaço. Era luxuoso, mas de uma forma minimalista, quase monástica. Eduardo a recebeu com uma expressão grave que ela não havia visto antes. Ana, sente-se. Preciso te contar algo que vai ser difícil de ouvir. Ela se sentou no sofá, o contrato ainda na bolsa, um pressentimento ruim se formando em seu estômago. Fernandes em Associados é propriedade de Marina Fernandes. E Marina Fernandes é advogada e amiga íntima de Patrícia Mendes. Ana sentiu o mundo parar. O que você está dizendo? Estou dizendo que essa oferta de emprego é uma armadilha. É uma tentativa de nos separar. Ana puxou o contrato da bolsa com mãos trêmulas, começando a relê-lo com mais atenção. Eduardo se sentou ao lado dela, apontando para cláusulas específicas. Aqui, disse ele. Vê essa cláusula de exclusividade? Se você assinar isso, ficará contratualmente impedida de ter qualquer relacionamento pessoal comigo. Mas o dinheiro é real? Eles podem realmente pagar tudo isso? Eduardo assentiu tristemente. Sim, Ana, o dinheiro é real. Elas podem pagar porque o objetivo não é lucro. É me destruir através de você.
Ana sentiu lágrimas formando em seus olhos. Pela primeira vez desde que sua vida havia mudado, ela estava sendo forçada a confrontar uma escolha impossível: o amor de sua vida ou a sobrevivência de sua mãe. Como ela poderia tomar uma decisão que não traísse nem seu coração, nem sua família? Ana ficou em silêncio por longos minutos, o contrato tremendo em suas mãos, enquanto processava a magnitude da situação. Eduardo respeitou seu silêncio, mas ela podia sentir a tensão irradiando dele como ondas de calor. Eduardo, disse ela finalmente, a voz rouca de emoção, preciso te fazer uma pergunta, e quero que seja completamente honesto comigo. Sempre sou. Se eu recusar essa oferta e ficar com você, você pode me garantir que conseguiremos cuidar da minha mãe? Que ela terá o tratamento que precisa? Eduardo fechou os olhos, respirando profundamente. Era a pergunta que ele mais temia, porque a resposta era complexa demais para ser simples. Ana, posso te garantir que faremos tudo ao nosso alcance. Posso pagar qualquer tratamento, qualquer médico, qualquer hospital. Mas o quê? Mas não posso te garantir que aceitar minha ajuda não vai te fazer se sentir dependente, ou que as pessoas não vão questionar nosso relacionamento por causa disso. Ana se levantou, caminhando até a janela. A vista do apartamento de Eduardo mostrava uma São Paulo vibrante, cheia de possibilidades e armadilhas. Sabe o que mais me machuca nisso tudo? Disse ela sem se virar. Não é só a chantagem. É que elas estão certas sobre uma coisa. O que quer dizer? Se eu aceitar sua ajuda para cuidar da minha mãe, sempre haverá uma sombra sobre nosso relacionamento. Sempre me perguntarei se estou com você por amor ou por necessidade. Eduardo se aproximou, mas não a tocou. Ana, olhe para mim. Ela se virou, lágrimas descendo pelo rosto. Você realmente acredita que estou com você por interesse? Não com a cabeça, disse ela. Mas o coração às vezes duvida, e se minhas dúvidas podem ser exploradas assim, talvez elas sejam mais reais do que... Pensei. Eduardo sentiu como se tivessem arrancado o chão de debaixo de seus pés. Em todas as suas previsões sobre como essa conversa poderia ir, nunca havia considerado que Ana questionaria seus próprios sentimentos. Ana, há algo que nunca te contei. Algo que vai mudar a forma como você vê toda essa situação. Ela o olhou expectante. Lembra quando você me perguntou por que investi no restaurante? Você disse que queria apoiar negócios locais. Mentira. Eduardo se sentou pesadamente no sofá. Investi no Palácio de Lorenzo há 2 anos porque era onde minha avó trabalhou por 30 anos como faxineira. Ana piscou, confusa. Sua avó? Vovó Benedita. Ela era viúva. Criou meu pai sozinha limpando esse restaurante de madrugada. Quando consegui meu primeiro milhão, descobri que o restaurante estava falindo. Comprei a participação e mantive funcionando como uma homenagem a ela. Ana se sentou lentamente de volta ao sofá. E aquela noite, quando você me viu sendo humilhada, vi minha avó. Vi todas as vezes que ela chegava em casa chorando porque alguém havia sido cruel com ela. Vi todas as noites que ela contou moedas para ver se conseguiria comprar remédio para meu avô doente. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Ana. Você nunca me ajudou por piedade, Eduardo. Você me ajudou porque entende. Entendo porque vivi isso, Ana. E quando vejo você se sacrificando pela sua mãe, vejo o mesmo amor incondicional que minha avó tinha pelo meu avô. Eduardo se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Ana, eu não quero que você escolha entre mim e sua mãe. Quero que encontremos uma terceira opção. Que terceira opção? Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde o início dessa conversa. Quero que você case comigo. Ana sentiu o ar sair de seus pulmões. O quê? Case comigo. Não porque você precisa da minha ajuda, mas porque eu preciso da sua. Porque você me faz querer ser uma pessoa melhor. Porque juntos somos mais fortes do que qualquer armadilha que possam armar contra nós. Eduardo, isso é loucura. É loucura não lutar pelo que amamos. É loucura deixar que pessoas cruéis ditem como devemos viver nossas vidas. Ana olhou nos olhos dele e viu algo que a tranquilizou completamente. Não havia dúvida ali, não havia cálculo. Havia apenas amor puro e determinação. E se eu disser sim, como isso resolve o problema das cláusulas do contrato? Eduardo sorriu misteriosamente.
porque uma esposa não pode ser contratualmente impedida de se relacionar com o marido, e porque tenho alguns truques legais próprios que essas pessoas ainda não conhecem. Ana riu pela primeira vez em dias. Você está me propondo casamento como estratégia legal? Estou propondo casamento porque quero passar o resto da minha vida provando que você tomou a decisão certa. Como Ana responderia a uma proposta que poderia transformar não apenas sua vida, mas também redefinir completamente o jogo que estavam sendo forçados a jogar? Ana olhou para Eduardo, ajoelhado na frente dela, com os olhos cheios de esperança e vulnerabilidade, e sentiu todas as suas defesas desmoronarem. Em seu coração, sabia que a resposta estava lá há semanas. Ela apenas precisava ter coragem de aceitá-la. Eduardo, disse ela suavemente, colocando as mãos no rosto dele. Você tem certeza de que não está fazendo isso só para me proteger? Tenho certeza de que estou fazendo isso porque não consigo imaginar minha vida sem você. O resto são apenas detalhes que vamos resolver. Juntos. Ana fechou os olhos respirando profundamente. Quando os abriu, sua decisão estava tomada. Sim, 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 eu aceito casar com você, mas com uma condição. Eduardo franziu a testa, esperando. Quero que façamos isso direito. Não como uma estratégia de negócios, não como uma fuga desesperada. Quero que seja uma celebração de quem somos e do que construímos juntos. Eduardo se levantou, puxando-a para seus braços e girando-a pelo apartamento. Quando a colocou de volta no chão, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Temos que contar para sua mãe, disse Eduardo. E para seus pais, concordou Ana. E então, Eduardo sorriu maliciosamente. Temos que dar uma resposta adequada à senhora Fernandes e sua chefe. Na manhã seguinte, Ana entrou no escritório da Fernandes em Associados acompanhada de Eduardo. Marina Fernandes não conseguiu esconder a surpresa ao vê-los juntos. Senhorita Silva, não esperava que trouxesse companhia. Na verdade, disse Ana, colocando a mão esquerda sobre a mesa, onde um anel de noivado simples mas elegante brilhava. É senhora Almeida. Eduardo e eu nos casamos ontem no civil. Marina empalideceu visivelmente. Vim devolver o contrato, continuou Ana, e avisar que vou processar vocês por tentativa de coação e interferência ilícita em relacionamento pessoal. Eduardo se inclinou sobre a mesa, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Diga à sua amiga Patrícia que essa foi a última tentativa de manipulação que vou tolerar. Qualquer novo ataque à minha esposa ou família será respondido com toda a força legal à minha disposição. Marina tentou manter a compostura. Não sei do que estão falando. Claro que sabe, disse Ana, surpreendendo a todos com a firmeza em sua voz. Mas sabe o que descobri? Que quando você tem certeza de quem é e do que vale, ninguém pode usar suas inseguranças contra você. Eles saíram do escritório de mãos dadas, deixando Marina com o contrato inutilizado na frente dela. 6 meses depois, Ana estava formada em administração, gerenciando 3 restaurantes da rede que Eduardo havia decidido expandir. Dalva Silva morava numa casa confortável no mesmo bairro que eles, com acesso aos melhores médicos e tratamentos, mas mantinha sua independência e dignidade. Eduardo havia descoberto que se apaixonar não o tornara mais fraco, tornara-o mais humano. Ana havia aprendido que aceitar amor não era sinal de fraqueza quando esse amor a fortalecia, ao invés de limitá-la. Numa noite de sexta-feira, eles estavam no Palazzo de Lorenzo, observando o movimento do restaurante que havia sido o palco do primeiro encontro deles. Ana usava um vestido simples, mas elegante. Eduardo, seu terno discreto favorito. Sabe o que mais amo em nossa história? Disse Ana, brindando com uma taça de vinho. O quê? Que começou com você defendendo minha dignidade, mas acabou com nós defendendo juntos nosso direito de sermos felizes. Eduardo sorriu, erguendo sua taça. E que quando 2 pessoas decidem lutar, juntas pelo que acreditam, não há força no mundo capaz de detê-las. Eles brindaram sob a mesma luz dourada que havia iluminado sua primeira conversa, mas agora era diferente. Não havia mais medo, não havia mais dúvidas. Havia apenas a certeza de que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que os tornava melhores individualmente e invencíveis juntos. Do outro lado do restaurante, Ricardo observava o casal e sorria.
Havia testemunhado toda a jornada deles, desde a humilhação que os aproximara até a força que os mantinha unidos. Sabia que estava vendo algo especial. Duas pessoas que haviam transformado um momento de crueldade em uma história de amor que duraria para sempre. Ana e Eduardo não sabiam, mas sua história se tornaria lenda entre os funcionários do restaurante. Uma história sobre como a verdadeira nobreza não vem do berço, mas do caráter. Sobre como o amor real não precisa de grandes gestos, mas de pequenos atos diários de coragem e lealdade. E sobre como, às vezes, os finais mais felizes começam nos momentos mais difíceis, quando duas almas corajosas decidem que vale a pena lutar pelo que é verdadeiro.